Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carol's Talks. Nós estamos aqui no segundo bloco para conversar com vocês sobre ESG, compliance, segurança do trabalho, como o seu olhar para a empresa deve considerar esses pontos. Estamos aqui com dois profissionais maravilhosos, a Flávia e o G, da FG Soluções, e vão contar tudo para a gente sobre esses detalhes. Mas você já não esquece, para aí um pouquinho, curte, compartilha com a sua rede esse vídeo, porque é muito interessante. E não esquece de ir lá no nosso Instagram também já seguir no Carol's Talks. Certo? Vamos agradecer os nossos patrocinadores, o pessoal da Canecas Personalizadas Arte e também a Via Eterna Joias em Prata. E seguimos, né, gente? Vamos lá, contem pra gente o que é esse tal de compliance que eu escuto falar compliance. O que é isso, Flávia? Bom, então, pelo contexto histórico, o compliance é um termo americano, né? Vem do to comply, que é conformidade. E aqui para o Brasil ele foi tomando várias interpretações. E o sistema de compliance, ele vai trabalhar na conformidade, vai trabalhar a questão de, não somente de legislação, né? Então, são conformidades que a empresa ela deve seguir para um bom ambiente de trabalho, como a gente veio falando da questão do ESG, uma questão de conformidade de contratações, de tramitações, né? A gente sabe que teve grandes escândalos no cenário brasileiro, que o compliance foi fundamental, né? E o compliance também não é algo somente, nós temos aqui o projeto do compliance, temos aqui o programa e tudo certo. Não, ele tem que ser efetivo. Se ele não for efetivo, não existe um programa de compliance. Então, e hoje em dia, o compliance está presente em tudo. Tanto na questão empresarial, como na questão da administração pública. Então, todas as esferas têm essa necessidade de compliance. Né? E com o tempo, principalmente dentro do nosso sistema, foi ganhando compliance no setor financeiro, compliance no setor administrativo, setor muitas vezes jurídico. Então, o compliance ele foi tomando várias formas. Né? E dentro das empresas, a gente viu essa necessidade, até mesmo para a questão da empresa estar passando a imagem que ela quer, né? E que ela precisa, que hoje em dia, se não tiver uma boa imagem, ela não vai conseguir vender, não vai conseguir negociar, né? Sim. E me diga uma coisa, Flávia, assim, eu vou pensar, eu quero fazer compliance aqui na minha empresa. Existe um regramento básico que eu tenho que seguir ou eu vou desenhar aquilo para minha realidade, como é a minha atuação, como é o meu setor? Como que funciona para ter isso dentro da empresa? Essas regras que eu vou criar. Então, a questão do compliance, ele é moldado para a tua empresa, né? Porque tem empresas, dependendo do setor, que há uma legislação específica, né? Há projetos específicos, por exemplo, o setor financeiro, né? Há um compliance específico para esse setor, né? O compliance, por exemplo, nós temos o compliance também na questão administrativa, RH, né? Vai seguir determinadas linhas, por isso que cada ponto é amoldado de acordo com o que a empresa trabalha. Até né? porque senão eu não consigo tornar ele efetivo, se eu não desenhar ele de acordo com a minha realidade, né? Não adianta, então, eu pegar lá, a empresa do meu vizinho fez, eu vou pegar o modelo dele, vou copiar aqui, tá tudo certo, tô com compliance na minha empresa. É assim que funciona? Não, você vai ter E até questão de equipe, né? Para você estar inserindo um compliance numa empresa, você vai ter que montar uma equipe, vai ter que seguir etapas, né? Não é assim, eu vou implantar o compliance e amanhã tá pronto. Ou copiar e colar, Copiar né? e colar o compliance de uma empresa do meu vizinho. Não funciona dessa maneira. Eu participei do comitê de compliance da Federação de Associações Comerciais e foi muito interessante, porque quando a gente colocou na federação, a gente montou o compliance lá, foram assim várias reuniões com a empresa de consultoria que estava fazendo na época, desenhando as políticas, entendendo a lógica de cada atuação, de cada personagem ali dentro, quais eram os interesses da empresa, como que ela se relaciona com terceiros, tudo isso extremamente detalhado. E aí nós finalizamos o programa, publicamos, fizemos os treinamentos com os diretores, mas assim, ó, batata. Semana seguinte,
Ei, me passa aí que eu vou aplicar aqui na minha associação. Ei, replica o modelo de vocês. Onde que eu consigo copiar e colar? Fala, gente, não é isso. Se você fizer isso, você vai ter só mais um documento na tua gaveta. E não é sobre isso, é sobre viver isso, é sobre ele fazer parte do cotidiano e ele tem que estar adequado com a tua realidade. Uma coisa que o pessoal às vezes não entende é que quando você monta uma equipe, a pessoa que está te auxiliando, ela tem que saber tudo do que está acontecendo. O certo e o errado. Porque você está buscando melhorias no teu sistema. Sim. Você não quer a não conformidade. Você quer atender, você quer fazer o correto. Então, você está trabalhando com uma equipe multidisciplinar. Às vezes você é especialista, mas a pessoa que está do teu lado, ela é muito mais capacitada para estar falando daquilo. E até mesmo cada segmento tem uma especificidade, né? Sim. O setor bancário vai ter uma, setor cooperativista vai ter outra. Então, são pequenos detalhes que vão fazer diferença, que vão fazer com que o programa de compliance seja moldado à empresa, né? E a efetividade dele depende não só do que está escrito, né? Como o Gia estava falando, eu tenho que treinar todos os atores desse papel. Sim. Então, é desde a pessoa que recebeu lá na pontinha até a diretoria. Não é limitado ao jurídico ou à pessoa responsável ali pelo compliance. Não, todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo. Uma né? coisa mais engraçada que a gente vê quando a gente fala de certificação e compliance é quando você chega numa empresa. A pessoa que até atende a portaria ou segurança, você já fala desde lá da entrada da tua empresa, de fora da tua empresa, a pessoa que trabalha lá prestando, o pessoal do jardinagem, a pessoa da limpeza, é uma equipe. A gente fala desde a base da empresa até a pessoa principal, o CEO, o presidente. Então, todos têm que estar na conformidade, seguindo a mesma linha de raciocínio, seguindo o mesmo trabalho, porque senão não funciona. Você só vai ter um documento, simplesmente. A hora que alguém vier pesquisar sobre você, fazer uma análise dentro da tua empresa, ele já vai ver lá que aquela pessoa lá da frente, ela não entende do que está acontecendo. Quando chegar, ele já vai perceber, Ele já vai né? perceber. É notório, né? Às vezes, sempre quando a gente vai buscar saber, a pessoa vem até você para buscar um treinamento, uma qualificação, uma melhoria, uma certificação, você já vai na empresa um dia aleatório. E nesse dia você vai como fosse buscar um serviço, um cliente. E lá você faz umas perguntas básicas, que a gente já tem um checklist, você já faz umas perguntas básicas, ali você já vê a não conformidade em várias coisas. Tem um diagnóstico pronto. E você já. fala assim, quando você vai na primeira reunião, você fala, ó, primeiramente, você tem que melhorar isso. Segunda, tem que melhorar isso. Não, mas isso aqui a gente já atende e tal. Você não cita nomes. Sim. Mas você fala, ó... Na prática não tá assim. existindo isso aí. E é o básico. Sim. A gente tá falando do básico. Quando a gente começar a ter problema dentro da empresa, na produção, na qualidade do produto... E se não tiver um programa de compliance ativo, de nada adiantou. Daí, por exemplo, numa questão jurídica, né, numa situação que vira um processo criminal, o programa de compliance não vai ter surgido efeito nenhum. Nem para questão de redução de pena. Sim. Né? Porque ele não existiu, era só documento, né? A gente pega bastante coisa trabalhista, né? Não, mas aqui a gente fazia treinamento, a gente tinha EPI. Tá. Mas por que ele não tava usando? Por que ele por que ele não tá usando? Como ele cortou o dedo? Como que bateu uma peça nele? Ou tem provas que isso não tava... Só tinha um papel. Mas não era fica muito mais feio para a empresa, né? É difícil, né, gente? Isso. Claro que às vezes o gestor fala assim, tá, mas eu já entreguei, eu já mandei ele fazer, ele não faz. Muitas vezes é porque não teve o treinamento para a pessoa entender a importância daquilo e por que ela deve usar, querendo ou não, achando feio ou bonito, por que ela deve usar aquilo, né? Porque também não adianta a gente só entregar, a gente só falar, assina aqui, pega, tá lá. Tem que ter essa conscientização, esse treinamento. O que eu recomendo sempre é fazer treinamentos gravados, é ter sempre essa documentação de todo o passo a passo que foi feito. Porque, claro, o empresário também não vai conseguir responder se aquele profissional não quer mesmo, ele insiste, ele é dissidente, ele não vai. Mas você tem como justificar que você efetivamente fez, que você treinou, que você estava preocupado, que você estruturou. Isso também é bem importante, né? Uma coisa que é importante, até que você comentou sobre essa questão da filmagem. É muito interessante, né? Por quê? Porque muitas vezes as empresas que elas fazem, eu dei o IPI, a pessoa assinou aqui que recebeu.
Mas só isso não bastou. Constitui, né? Fácil. Uhum. Uma coisa importante que a gente fala quando a gente vai fazer treinamento é... Você tá fazendo para você. O treinamento é para você. A segurança do trabalho é para você. O acidente vai ser com você. Você tem que pensar Uma que conscientização. a conscientização ela tem que ser tua. Tem alguém te esperando dentro da tua casa. Se você tem uma família, tem um filho, é ele que tá esperando você. Você tá fazendo um treinamento, uma melhoria pro sistema, mas principalmente para você. Use o equipamento de trabalho, use o que foi passado no treinamento, mas isso é para você. Alguém, a gente sabe que é um sistema, mas quando for prejudicado, a peça, você pode ser trocado. Uhum. A peça vai ser trocada e vai ser colocado outro no lugar. Você não é insubstituível. Sim. Então, a tua saúde, quanto que vale aquilo? Exatamente. É que nem, né? Você falou, pegou numa máquina, cortou um dedo. Isso. Tudo bem. Tem um valor. Você vai receber uma indenização ali, vai ser precificado aquilo, mas tá com você pro resto da vida. O resto da tua vida você vai lembrar daquilo. E daí você vai falar, eu tinha equipamento, eu tinha um treinamento para aquilo e eu não me ative a um segundo. Exatamente. E ele vai mudar a tua vida para sempre. E é assim, se o ambiente também, vamos pensar, eu enquanto colaborador, eu vejo que isso não está acontecendo na empresa. Eu devo ir lá e falar no RH, gente, precisa de EPI, não tem, o que tá... A gente tem que olhar os dois lados, né? A gente tem a obrigação de pôr, mas o colaborador também deve ir lá pedir. Falar, gente, peraí, eu preciso de EPI, vamos lá, eu quero usar o EPI, me dá esse negócio aí. Hoje quando a gente tem um compliance ativo na empresa, né? Um cobra do outro. Sim. Isso é bem interessante, né? Um cobra do outro. Porque você começa a girar ali uma estrutura, uma engrenagem que um vai olhando, vai puxando e vai acontecendo. Né? Ou até usando os canais da ouvidoria também, né? Que é bem importante. Isso. Hoje eu vejo que são os detalhes, né? Você quer uma coisa para ser cobrado, ensine para os teus filhos. Você ensinou para eles mesmos vão te cobrar. Sim. E dentro de uma empresa, a partir do momento que você vai conscientizando todo mundo, explicando por que você está fazendo isso, como que isso vai trazer uma melhoria para o sistema, para você, para a população, o pessoal começa a um cobrar do outro. Que nem você comentou. Às vezes, você tem um programa implantado. O chefe nunca vai estar presente em todos os lugares. Ele não vai ter como ele tá cobrando de todo mundo. Então eu vejo a conscientização do grupo. A gente fala, pessoal, aqui o treinamento é para vocês. Pergunte o que pode melhorar. Não tenha vergonha de falar, eu não sei como que usa, eu não sei como que faz. Faz uma reclamação na ouvidoria. Tem os canais da ouvidoria da empresa, lá você não precisa colocar seu nome. Sim, isso é bem legal a gente falar, né? Porque quando a gente coloca o canal de compliance, a gente coloca um canal de ouvidoria ou canal de denúncias, como quiser nomear, que é exatamente isso. Porque às vezes eu me sinto desconfortável ali dentro de ser identificado. Mas daí eu vou ser perseguido. Vão me demitir porque eu falei tal coisa. E você tem essa oportunidade de se manifestar sem se identificar e trazer uma melhoria. Porque o objetivo ele não é prejudicar o empregador, não é prejudicar uma pessoa, mas sim olhar como eu posso melhorar, como eu posso gerir melhor aquilo. E nada melhor, isso é bem importante, que as pessoas que estão atuando falem. Porque quando você está lá em cima, você dá a ordem, você estabelece, você coloca, mas quem vivencia aquilo na prática é quem está ali na ponta. E se eles não derem esse feedback, não informarem o que está acontecendo, muitas vezes a gente não tem como saber enquanto gestor, né? As grandes empresas, elas premiam, né, os funcionários para melhorar o sistema. E isso a gente já sabe, né? Então, tem umas que estão adotando, levam muito a sério o canal de ouvidoria interno dentro da empresa. Porque a gente sabe que às vezes o pessoal não comenta do que está acontecendo para não ter perseguição, a tiração de sarro, né? Que hoje em dia a gente sabe como que funciona, né? Às vezes é uma coisa básica, mas a gente sabe que isso está fazendo muita diferença no sistema. Legal. Gê, da parte para a gente ir encaminhando aqui nos nossos últimos 5 minutos, sobre a parte ambiental. Conta pra gente aí como é que tá o trabalho de vocês, como é que você tá vendo as empresas hoje. Tá. Então, trabalho na FG Soluções Ambientais, né? É uma empresa ambiental. A gente vê
que o pessoal está buscando essa questão de qualificação. Antigamente você falava a empresa que tinha uma ISO 9001, uma 14001, nossa, aquela empresa. Hoje a gente vê que não é só isso. Então ela tem que ter a qualificação de todas as ISOs, sempre está buscando uma melhoria no sistema, no produto, na entrega, nos parceiros, e a gente vê que isso está sendo muito importante. A parte ambiental, a população, ela está cobrando isso até nas empresas. Hoje se leva muito, você quer comprar um produto, beleza, esse produto aqui ele é 100% natural, tal, mas ela está corretamente com o ambiente, com logística reversa, parte do ESG, ela tem um canal de ouvidoria, então a gente vê que a população em si tá levando para si isso aí, tá cobrando mais. Então as empresas elas estão buscando uma qualificação, estão buscando se adequar ao sistema. A legislação já existe há anos, mas agora ela está sendo mais cobrada, né? Ela tá vindo assim. Hoje em dia é muito fácil você fazer uma reclamação, cobrar melhorias no sistema. Sim. Então a gente vê que a parte ambiental está sendo mais ativa. Super, né? Super ativa. E você tem essa questão de o acesso à informação, está sendo Isso. dado muita publicidade sobre o regramento ambiental e as pessoas estão percebendo quando uma coisa está errada ou não está. Isso. A gente que trabalha na parte de meio ambiente, principalmente eu, né? A gente sempre fala, pessoal, pergunta. Perguntar, se a pessoa não quiser te responder, busca outro profissional. Isso aí não se cobra. A gente até comenta com a Flávia, né? Que a gente sempre tenta se qualificar, melhorar pra gente entender, pra gente passar essa informação pro cliente. Conhecimento não é pra... A gente busca conhecimento pra gente, mas a gente vê que o melhor é você passar o conhecimento. Tentar conscientizar uma pessoa. Explicar que aquilo vai fazer muita diferença pra ele, pro filho dele, pro neto dele. Aí quando a gente entra dentro de uma empresa, você fala... A empresa, ela busca lucros. Mas você mostrar que a parte ambiental pra ele vai trazer lucros. Que a parte de segurança do trabalho dele não vai tirar dinheiro da empresa, que vai trazer lucros. Então você tem que buscar essa implantação de informações de várias formas, mas no mesmo objetivo. Perfeito. A gente trabalhar no preventivo, né? Isso. A gente... Todo mundo sabe. Vamos lá. Todo mundo sabe. É que nem nunca vai acontecer comigo. Gente, tem que prevenir. Isso. Tem que olhar a forma correta, evitar, porque uma coisa que é bem importante, né? Quando a gente está trabalhando preventivo, a gente está analisando o risco. E se a gente sabe que se a gente não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Quando você não está às cegas, você não sabe quanto pode vir, quando pode vir e quanto você vai ter que arcar com aquilo. Então, esse planejamento, ele é estratégico, ele é um cerne da gestão de qualquer empresa. É sobre estratégia de trabalho, de mitigar risco, de reduzir passivo trabalhista, de reduzir passivo tributário, inclusive. Quando você está em conformidade, você olha para tudo isso. Ai, doutora, mas você não conhece a realidade da minha empresa. A gente sempre escuta isso, né? Sim. Porque aqui é difícil. Gente, é tudo igual. Vou te falar uma coisa. Empresa é empresa, tem que seguir regramento com a especificidade de cada regulamento de cada área, mas a estrutura jurídica é uma só. E na hora da administração pública multar, fazer a fiscalização... Ela não vai olhar para você e falar assim, é verdade, tadinho dele. E uma coisa que a gente sabe que tem vários meios para você estar buscando informações. Sim. Você pode estar ligando na prefeitura, no estado, você está buscando um profissional qualificado para te auxiliando, te assessorando. Às vezes a pergunta não é cobrada. A gente fala, pessoal, a FG, o que a gente não souber, a gente busca um profissional para te orientar. Isso não se cobra. Depois, se você quiser prestar o serviço, né, a gente conversa de uma outra maneira. Tem uma equipe multidisciplinar, você né? tem uma equipe também para estar atendendo o cliente da melhor maneira possível. Quando né? a gente fala questão de meio ambiente, o trabalho do engenheiro ambiental abrange muito. É um biólogo junto, é um engenheiro florestal, segurança do trabalho, corpo jurídico. Então, para a questão de meio ambiente, hoje ele é muito cobrado. Então tem que ter todas as áreas envolvidas. Não, e um detalhe básico, né, Flávia, é que a responsabilidade sobre dano ambiental, ela atravessa gerações, ela vai... Então, assim, eu tava vendo até esses dias lá. O meu avô desmatou a área
E agora eu tô respondendo aqui pela Sim. área. Eu Gente, fiquei responsável, peguei do meu pai, que veio de herança. Você vai ter que pagar isso esse dano. o dano ambiental ele é Dano ambiental, coletivo, isso. né? E Uhum. alguém vai se responder sobre isso. Então tem que tomar muito cuidado, tem que olhar, tem que ter estratégia, tem que Uhum. gerenciar risco, porque senão sai mais caro mesmo. Gente, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por terem vindo aqui dividir um pouquinho do tempo de vocês. Eu quero que vocês deixem os seus contatos, como que as pessoas chegam até vocês, como que contratam o serviço de vocês, as redes sociais. Fiquem à vontade. Então, rede social pode ser o Instagram, né? FG Soluções Ambientais, Facebook e Instagram. E para telefone para contato é 41 99608 3929. A FG é uma empresa que tem vários profissionais, sempre tenta atender o cliente da melhor maneira possível, resolvendo e buscando a solução do problema. Então, não custa nada perguntar, que pra gente tá solucionando o problema do cliente e trazendo a melhor maneira possível para ele, para a equipe ali. Então, a gente tem uma equipe para estar atendendo da melhor maneira possível. Perfeito. Quer contar do seu livro que você vai lançar? Ah, então. Foi Qual o que é o tema título do teu livro? Compliance no Exército, né? Então ele foi lançado aqui pela editora Juruá. E como teve muito retorno, né, por ser um compliance específico, porque na época eu era militar, né? E foi muito buscado, foi um tema bem inédito, eu recebi o convite para lançar ele fora, né? A Juruá tem a questão lá da editora em Portugal, né? E acredito que até o final do ano tá saindo. E várias outras coletâneas, né? Que a gente vai trabalhando em homenagem a grandes professores, né? Então é um jeito da gente poder retribuir o que a gente aprende deles, né? Ah, muito bom. Gente, muito obrigada, muito feliz de ter vocês aqui. É uma graça divina ter pessoas que querem dividir o seu conhecimento e agregar. Eu quero dizer que está sempre aberto para vocês quando vocês quiserem voltar. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Carol. A gente fica muito contente com o convite e até para poder estar trazendo um pouco dessas informações, né? Podendo estar divulgando um pouco essa questão do trabalho, dessa conscientização, né? Que hoje a gente percebe que as pessoas, graças a Deus, estão mais conscientes, só que tem que ter coragem para implementar. Exatamente. Botar a mão na massa, né? Isso. Obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, esse foi mais um Carol's Talks. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada por você que nos acompanhou e até o próximo.